declaração de fidelidade. O texto-chave se encontra em 1 Reis 22, 43 e 44, e diz assim: Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Josafá se colocou de pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, no pátio do novo templo do Senhor, e orou: Ó Senhor, Deus de nossos pais, o único Deus que está nos céus, aquele que governa todos os reinos da terra, força e poder estão em suas mãos. Quem pode resistir ao Senhor? Ó nosso Deus, porventura o Senhor não expulsou os habitantes que moravam nesta terra, diante de Israel, o seu povo, e não foi o Senhor que deu esta terra para sempre aos filhos de seu amigo Abraão? O seu povo passou a morar aqui e construiu este santuário, em honra ao seu nome, dizendo: Se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos aqui diante deste templo, onde o Senhor mora, e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Agora, pois, veja que estão aqui os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom. O Senhor não permitiu que nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Veja agora como eles nos retribuem, pois vieram para expulsar-nos da terra, que o Senhor nos deu por herança. Ó Senhor, o Senhor não vai julgá-los? Não temos condições de enfrentar este exército poderoso. Não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Todo o povo de todas as partes de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas mulheres, filhos e crianças de colo. Então o Espírito veio no meio da assembleia sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, e bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, que era descendente de Assafé. Ele disse: Escutem todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenham medo deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate. Fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, o povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo e nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Essa foi a história de Josafá, mas agora nós vamos falar sobre algumas coisas que a lição também cita. Josafá, ele foi um rei que procurou fazer tudo o que era correto aos olhos de Deus. Durante seus 25 anos de reinado, ele guiou o povo fielmente pelos mesmos caminhos que seu pai Asa havia guiado. Josafá subiu ao trono em um período de guerra. Então, primeiramente, ele implantou uma reforma militar e fortificou as fronteiras. Junto a isso, ele também implantou uma reforma religiosa e permaneceu firme contra a idolatria que pareceu assolar o povo de Deus durante todas essas gerações. Josafá assumiu o seu reinado aos 35 anos de idade. E isso aconteceu quando Acabe estava no seu 4º ano de reinado em Israel. A lição fala que obedecer a Deus é o primeiro passo para andar no caminho certo. Então, se as pessoas obedecessem às leis de Deus, com certeza muitos problemas sociais desapareceriam. Agora vamos falar da lição de terça, que tem fatos bastante curiosos. Josafá, ele foi contemporâneo de Acabe e Jezabel e viveu durante o tempo em que Elias se levantou contra a apostasia de Israel. É mencionado na Bíblia que Josafá, ele não procurou os Baales, que eram exemplares do deus da fertilidade, que era um deus cananeu. Mas ele se voltou para Deus. Outra coisa é que Josafá enviou sacerdotes por todo o país com a responsabilidade de colocar a população na lei de Deus e nos caminhos da justiça. Com o resultado, houve um grande despertamento espiritual por parte da população, e Josafá se tornou o primeiro grande rei reformador de Judá. Também fala que Josafá e Acabe se tornaram parentes por causa do casamento de Atalha,
filha de Jezabel, e Acabe, com Jeorão, que era filho de Josafá. Assim, os dois reis fizeram uma aliança. E também fala que, na época de Josafá, o sistema judicial foi aperfeiçoado pela fundação de uma corte de apelação em Jerusalém. E nela, os juízes foram incentivados a serem justos. Os versos de impacto dessa lição se encontram em 1 Tessalonicenses 4:1 e fala: E ainda quero acrescentar isto, irmãos. Vocês já sabem como agradar a Deus em sua vida diária, pois conhecem as determinações que lhes demos da parte do próprio Senhor Jesus. Agora nós lhes suplicamos. Sim, exortamos a vocês em nome do Senhor Jesus, que vivam cada vez mais próximos daquele ideal. O segundo texto se encontra em Jó 22, 26 e 27 e fala: É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A Ele orará e Ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. E o último verso se encontra em Levítico 10, 10 e 11 e fala: Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Na quinta, a lição nos aconselha a ler o capítulo 15 do livro Os Ungidos. Ela também fala que essa história nos mostra um elevado padrão de lealdade a Deus. Porém, na vida de Josafá também tiveram erros, ele também cometeu alguns erros. E nós podemos citar quando ele fez uma aliança com o rei de Israel por meio do casamento do seu filho com a filha de Acabe, que no caso é o rei de Israel. E ele se aliou a ele na batalha contra Ramote e Gileade. Ao voltar humilhado, Josafá aceitou a repreensão do profeta e passou o restante da sua vida empenhado em fortalecer espiritualmente o reinado de Judá. E o Senhor lhe concedeu importantes vitórias e lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. O que impressiona na vida de Josafá foi a maneira como ele permaneceu fiel a Deus, mesmo quando seus erros eram perceptíveis para todo mundo. Tendo em base essa história, que nós acabamos de aprender e de estudar um pouco, é bom a gente separar um tempo para refletir e orar sobre o nosso relacionamento com Deus. E uma coisa muito legal que a lição fala é sobre uma promessa, que é bom a gente se apegar a ela, que fala: Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. 2 Crônicas 15, 7. Então, esse foi o vídeo da lição dessa semana, espero que vocês tenham gostado.